Oi, tudo bem? Hoje a gente está começando o dia 9 do Diário de uma Empreendedora em Crise e o tema de hoje é a importância de ler e estudar no empreendedorismo. Então, gente, vamos lá. Antes de eu começar a falar sobre a importância de ler e estudar dentro do empreendedorismo, eu queria muito ressaltar ou fazer uma prévia sobre esse assunto. Porque assim, depois que a gente vira adulto, é muito difícil da gente começar a estudar, né? Eu vejo isso por mim e vejo pelas pessoas que eu conheço, né? Porque quando você é adulto, você trabalha, daí você tem que cuidar da casa, daí você tem responsabilidade, daí você quer descansar, daí você quer ter vida social. No meio disso tudo, sentar para estudar nem sempre vai ser uma tarefa fácil, né? E eu sinceramente acho, e eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar, tá? Eu acho que sentar e estudar não é fácil, mas o sentimento pós-estudo ele é muito bom, né? Então eu meio que me firmo nisso quando eu tô nessa sensação de que eu não quero estudar e tal. A sensação de dever cumprido, ele é muito maior do que todo esse processo de eu poder sentar e estudar, né? Eu já falei várias vezes para vocês que até para fazer alguma coisa, por exemplo, para eu fazer esse projeto, eu tenho que separar um sábado para eu poder pegar, sentar e gravar os vídeos. Então é todo um processo, né, que demanda muita energia até chegar no final em que eu terminei de fazer e me sinto muito satisfeita por ter terminado. Então, antes de mais nada, eu queria fazer, né, essa ressalva, eu queria trazer esse assunto à tona, porque é normal, é difícil estudar depois de adulto. Eu já até comentei em alguns vídeos atrás que depois que eu saí da universidade, até para ler um livro era muito difícil sentar, me concentrar, porque querendo ou não, demanda muita energia, né, do nosso cérebro e concentração, né, de não ficar mexendo no celular, eu sempre tenho a sensação, se isso acontece com vocês, me fala, tá, porque eu gosto de compartilhar isso até por ser um diário, mas sabe aquela necessidade de que você está perdendo alguma coisa? Então, às vezes eu sento para ler e daí quero mexer no meu celular, sabe? Tipo, alguém tá me mandando mensagem ou quero ver alguma coisa. Sendo que daí, tipo, eu sei que vou lá, mexo e vejo que nem é nada demais. Então, às vezes eu tô lá naquele processo de leitura e fico tipo, cara, nem é tão urgente, nem tem ninguém querendo falar com você, então fique de boas e continua a sua leitura. É um processo que eu comecei a desenvolver comigo mesma para eu parar com esse senso de urgência do celular, sabe como? Dito isso, então, né, feito toda essa prévia sobre a ideia de você sentar para ler ou para você sentar e ler, fazer um estudo, né? Porque se a gente for parar para pensar, se você for fazer um curso, por exemplo, se você for estudar de alguma forma, você vai precisar também separar um tempo, né? Se você trabalha, você vai ter que fazer isso ou no final de semana ou vai ter que fazer isso de noite. E são momentos da vida adulta em que normalmente ou você está descansando ou você está fazendo funções que não é destinadas ao trabalho, né? Vou dar um exemplo. Então vamos supor que você trabalha no período comercial das 8 às 6. De noite, você vai para casa, você come, você faz janta, você já prepara teu almoço do outro dia, você lava a roupa, você passa uma vassoura, né? Se você for estudar, você vai ter que deixar de fazer tudo isso para estudar, porque provavelmente já vai demandar bastante tempo. Se você for fazer isso no sábado, a ideia é a mesma. Então, estudar na vida adulta demanda muito esforço, né? Ler um livro, sentar e ler um livro demanda muito esforço. E eu sei o quão complexo é isso, e é por isso que eu queria fazer essa abordagem antes de falar diretamente sobre o assunto. Levando em consideração isso que eu comentei com vocês, quando você empreende, então é aí que você não tem tempo para nada, né? Porque, e assim, gente, não me leve a mal quem é CLT e quem trabalha em alguma empresa, mas quando você é dono de uma empresa, a sua cabeça ela tá em todos os patamares da empresa e não desliga. Não tem sábado, não tem domingo, não tem férias, não tem nada. Se você não levanta e não vai fazer as coisas, não vai ter quem faça. E dificilmente o empreendedor vai conseguir encontrar tempo para estudar. Se bem que a maioria dos empreendedores que eu conheço estudam bastante, né? E eu acho que é exatamente isso que eu estou querendo trazer para vocês. Porque assim, quando você empreende, até tem alguns assuntos mais para frente que vai encaixar com o assunto de hoje. Quando você empreende, vai chegar num ponto em que você vai ter que fazer as coisas e você não vai saber como que você vai ter que fazer, então você precisará arranjar um jeito de fazer. E daí o que que você tem que fazer? Pesquisar, ler, procurar e estudar.
Então, eu acho, sinceramente, que para uma pessoa que empreende, principalmente uma empresa que está começando, o estudo sempre vai ser o seu maior aliado. Você pode ver vídeo, você pode fazer curso, você pode ler um livro. Mas assim, você sempre vai ter que estar procurando alguma resposta sobre um problema que você tem que resolver dentro da sua empresa. E sinceramente, para mim, a leitura e o estudo até hoje foram os melhores remédios que eu já encontrei até hoje para resolver dores dentro do meu empreendedorismo. E, tipo assim, sem sombra de dúvidas, dificilmente eu abri um livro de empreendedorismo e saí mais desmotivada do que eu já estava, né? Normalmente, quando eu leio um livro, eu saio mais animada do que eu estava. E eu acho que é essa a ideia, né? Eu acho que quando você tem um curso ou você encontra alguém que fala aquilo que você precisa ouvir, que é resolve aquele problema que você está tendo naquela época, ou até numa situação ali que você está extremamente desanimado e você precisa de uma luz, o livro e o estudo sempre vai ser uma vida a mais nesse videogame do empreendedorismo, né? Então é por isso que eu acho tudo isso tão importante. Uma coisa também que eu acho bem importante, que eu faço com os livros que são focados mais para a ideia de empreendedorismo e desenvolvimento dentro dessa área, é anotar. Agora eu descobri esses tempo atrás no meu celular que eu consigo gravar, eu falo e o celular escreve, né? Então ele descreve o que eu estou falando. Aí eu pego tudo isso e jogo num documento. Eu acho isso importante porque esse resumo que eu faço desses livros de empreendedorismo que eu leio me ajudam em vários momentos. Então, teve um livro que eu li lá no começo da Vó Irene, que quando eu tô tendo algumas dúvidas, ou quando eu preciso ter alguma ideia, ou né, ativar a minha criatividade, eu volto lá e leio esse documento ou esse resumo. Ele me ajuda muito nesse processo. Porque, querendo ou não, a gente esquece muita coisa que a gente lê, né? E nesse processo de ler o livro e de procurar informações, ali eu encontro algumas coisas que às vezes não tá tão fresco na minha memória. E como eu disse, né? Essa questão do livro e do estudo sempre foi e sempre vai ser para mim uma maneira de reviver aquilo que eu preciso nesse processo do empreendedorismo e tudo mais. Outra coisa que eu acho muito importante nesse processo de anotar os resumos e tudo mais é que eu percebo que quando eu volto para ler o que eu escrevi há um tempo atrás, é como se aquilo não perdesse a validade. E eu acho isso incrível dentro do estudo e dentro da leitura, porque a gente avança, a empresa avança, e por mais que aquilo esteja escrito e registrado, toda vez que você lê, você vai conseguir tirar alguma coisa a mais daquilo novamente. E daqui um ano, quando eu for ler de novo, eu vou conseguir tirar outros insights novamente. Então é por isso que eu sou apaixonada e eu defendo muito essa questão do estudo da leitura. Porque você nunca perde. Dificilmente você vai terminar uma leitura e vai sair mais desanimado do que você estava. Então, gente, isso para mim é a mágica total, né? Realmente é uma vida nesse videogame do empreendedorismo e da vida também. Outra questão muito importante para falar aqui com vocês é o seguinte: como isso daqui é um diário, eu não fico medindo esforços para falar as verdades para vocês. E vou contar uma verdade bem verdadeira aqui, que é a seguinte: gente, não é sempre que eu gostei de ler livros de empreendedorismo, tá? Para mim, na verdade, era insuportável. Eu sempre gostei muito de ler, mas livro de empreendedorismo para mim era o ó, eu odiava, sabe? Eu ouso dizer que hoje em dia me acostumei a ler, porque são livros muito técnicos, às vezes são livros que ficam dando umas dicas, tipo. Agora me acostumei com a linguagem, me acostumei, já sei, já entendi a separar o joio do trigo e tudo mais. Mas nem sempre foi assim, né? Teve épocas que eu não gostava mesmo, lia o livro de arrasto, e daí nesse processo todo de eu só ler livro de empreendedorismo, eu parei de ler, porque daí o que acontecia? Eu comprei um monte de livro de empreendedorismo, começava a ler, odiava e não lia mais. Então, hoje em dia, o que, que eu faço? Eu uso os livros técnicos de empreendedorismo, leio eles sempre, e em contrapartida, eu leio livros que eu gosto de forma pessoal. Eu já comentei isso com vocês, eu acho que no vídeo passado, preciso dar uma olhada, mas eu estou aprendendo a separar as coisas, né? O que é profissional no profissional e o que é pessoal no pessoal, porque nesse processo de empreendedorismo acaba misturando muitas coisas e chega num ponto que precisa ser separado. Então, hoje em dia, normalmente eu leio dois livros, um pessoal e o outro por empreendedorismo. Por exemplo, agora eu estou lendo Helena, do Machado de Assis, normalmente eu leio nos domingos, e Jogar para Vencer, que eu não lembro de quem é, que eu estou lendo para empreendedorismo.
Então eu intercalo as leituras para eu não parar de ler, porque para mim a leitura é essencial na minha vida, que nem eu comentei com vocês. Normalmente quando eu tô muito frustrada, quando eu tô para baixo, quando eu tô desanimada, ou quando eu tô com a cabeça muito cheia, eu sempre leio. Eu sempre leio porque, por exemplo, assim, ó, o livro do Machado de Assis que eu tô lendo, ele fala da vida de outras pessoas, então eu não penso na minha, eu não penso na minha vida, eu não penso nos meus problemas, eu não penso nos meus problemas de empreendedorismo. E a questão do empreendedorismo é a mesma coisa, é como se fosse um up, né? E assim, eu não leio o livro de empreendedorismo só quando eu tô desanimada, tá? Eu leio porque eu tenho que ler, porque eu preciso aprender e, né, o carro tá andando e eu preciso andar junto e aprender as coisas. Então, nesse processo todo, entre dias bons e dias ruins, eu estou lendo. Ou tentando, pelo menos, né? Porque não é todo dia que eu leio, tá, gente? Inclusive, tem dias que eu sento para ler e ó, vai que uma maravilha. Até fico triste de fechar o livro, mas tem dias que ler 10 páginas equivale a 10 anos de paciência. E daí eu começo a ler, daí eu penso em outra coisa. Daí eu tenho que voltar para ler de novo. Então é por isso que eu comentei com vocês que realmente é bem difícil na vida adulta você fazer algumas coisas que vão fazer diferença, né? Mas todo esse processo e tudo mais, não é todo dia que dá certo, não é todo dia que eu consigo estudar, não é todo dia que eu consigo ler, mas às vezes eu me forço, às vezes vai, e assim por diante. Então é isso, gente. É um vídeo breve em que eu queria poder falar um pouquinho mais com vocês sobre um assunto que todo texto que eu escrevo e todo vídeo que eu faço eu acabo batendo nessa tecla, que é a questão do estudo e da leitura. Recapitulando então, vamos lá, né? Um breve resumo sobre o que a gente está falando aqui hoje. Não é fácil estudar depois que você vira adulto. Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para resolver, tem muita responsabilidade, você quer descansar. Mas, gente, eu, assim, ó, sinceramente, não encontrei uma pessoa que se arrependeu de estudar nessa vida. Então, assim, estude, porque é a única coisa que a gente consegue ter para nós, né, que ninguém consegue tirar da gente, é o nosso conhecimento. Então, estude, né? Leia coisas técnicas, leia coisas banais, mas leia, né? Alimente a sua mente com esse tipo de informação. Eu sei que não é fácil, então vai devagar, vai ter dias que vai dar boa, vai ter dias que não vai, então tá tudo bem, tipo, não fica querendo fazer tudo com a máxima excelência, porque isso não vai acontecer, então vai ter dias que você vai ler pra caramba e tem dias que não vai ser legal. Outra coisa, livro sobre o seu trabalho, livro técnico sobre coisas que você precisa fazer, nem sempre vão ser legais ou agradáveis, né? É por isso que você precisa encontrar outras formas de intercalar aquilo que é agradável com aquilo que precisa ser feito, que é bem importante. E é isso, gente. Eu acho que basicamente sobre esse assunto é isso. Queria bater um pouco mais nessa tecla para explicar para vocês que, né, tá tudo bem e que vai ter dias e dias. Queria também relembrar vocês que toda quinta-feira eu estou fazendo a postagem do artigo escrito sobre esses temas lá no meu LinkedIn e todo domingo eu posto um vídeo referente ao texto, né? Então eu estou fazendo esse projeto de duas formas para facilitar, né, para quem gosta mais de vídeo, para facilitar quem gosta mais de texto. São textos pequenos e são vídeos pequenos, né? Eu não quero ficar me postergando muito aqui e acabar falando bobagem. Eu quero ser clara e direta para poder fazer com que facilite a vida de vocês, né? Eu estou tentando ajudar a vida de empreendedores, então nada mais justo do que textos e vídeos rápidos, mas com conteúdos que possam te ajudar de alguma forma. Eu queria agradecer, né? Muito obrigada por estarem aqui comigo. Eu fico muito feliz. Enquanto eu estou no dia 9 aqui do vídeo, eu já estou no dia 12 lá, porque eu acabei começando com o artigo, depois eu vim para o vídeo. Mas de pouco em pouco esse projeto está aumentando, está crescendo, estou me sentindo mais confortável a cada vídeo que passa. Então eu queria agradecer você que está assistindo aí e até o próximo vídeo. Obrigada e até a próxima. Tchau!